Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. No Salmo 24, indicado pelo lecionário dominical, lemos o questionamento do salmista: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Eis a resposta do Salmo: o que é limpo de mãos e puro de coração. Tomamos para nossa reflexão, neste 15º domingo do tempo comum, o texto do 2º livro de Samuel, em seu capítulo 6, versículos 1 ao 5 e 12 ao 19. Como também o texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versos 14 ao 29. São dois textos bem diferentes um do outro, e eu pretendo fazer a costura entre eles, tomando esse questionamento, essa resposta dada pelo salmista: na presença do Senhor Deus, só hão de permanecer aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. O texto do 2º livro de Samuel mostra o empenho do rei Davi no sentido de oferecer para a Arca da Aliança um abrigo digno e mais definitivo. A Arca do Senhor era em si mesma um objeto sagrado para os israelitas, um sinal visível da presença de Deus no meio do povo. Davi organizou uma verdadeira festa para realizar a peregrinação da arca para a cidade de Jerusalém. O rei movimentou o povo, escalou oficiais, levitas, cantores, sacerdotes para essa celebração a Deus. Música, sacrifícios e muita reverência marcaram essa festa religiosa. O texto sagrado informa que, quando os levitas que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Ao contrário da irreverência de outrora, quando a arca foi carregada sobre uma carroça e quando Uzá a tocou indevidamente, caindo morto por causa disso, agora a Arca da Aliança é levada corretamente sobre os ombros dos levitas e a cada 6 passos com a arca, o rei oferecia sacrifícios em adoração a Deus. Assim, a arca entrou em Jerusalém em um clima de muita alegria, grande reverência, profunda santidade. Davi dançava diante da arca com todas as suas forças, e o texto diz que ele não estava vestido com as roupas profanas de um rei, mas com as roupas sagradas de um sacerdote, em adoração a Deus. A festa da procissão da Arca da Aliança a Jerusalém termina com o povo sendo alimentado. Cada israelita presente naquela oportunidade recebeu pão, carne assada e passas, e depois disso, cada um voltou para sua casa. Do rei Davi, passamos
para o rei Herodes. O texto do Evangelho de Marcos relata que o rei Herodes cria que Jesus fosse João Batista reencarnado, que ele tinha mandado decapitar. O evangelista faz uma retrospectiva para informar com mais detalhes as circunstâncias em que morreu João Batista. Os versículos 17 a 19 dizem o seguinte a esse respeito: o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo lá na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso. Vemos que na corte do rei, as relações matrimoniais estavam comprometidas. Herodias era filha de Aristóbulo, um dos filhos de Herodes o Grande. Outros filhos de Herodes o Grande incluíam Herodes Antipas, o atual rei, e Herodes Filipe, filhos de diferentes esposas. Depois de casar-se com seu meio-tio, Herodes Filipe, Herodias o deixou para manter uma relação adúltera com o seu irmão, o irmão de Filipe, Herodes Antipas. Tal era o comportamento moral licencioso da dinastia de Herodes, contra o qual João Batista pregava. Pois bem, o rei Herodes Antipas temia a João, escutava-o, sentia que ele falava da parte de Deus, porém Herodias, sua esposa adúltera, odiava João, mas não tinha como se livrar dele, pois Herodes tinha medo de matá-lo. A ocasião surge quando, de um banquete oferecido pelo rei, trata-se da festa de seu aniversário. Militares, magnatas, homens importantes e poderosos na Galiléia estão presentes no palácio. O povo fica de fora. Então, a filha de Herodias entra dançando entre os convidados. A bailarina agrada o público masculino presente e o próprio rei resolve satisfazer a um desejo da moça. Orientada pela mãe, Herodias, a moça faz o seu pedido: quero que, sem demora, o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O episódio termina em clima fúnebre. A festa de aniversário, o banquete do rei, é interrompido por um assassinato no cárcere. Ao saberem da morte de João Batista, seus discípulos levaram seu corpo para o sepultamento. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Limpo de mãos e puro de coração. Essas duas expressões falam de limpeza, pureza, santidade, retidão.
As mãos, uma parte mais externa do nosso ser, elas estão associadas ao nosso fazer, à nossa ação. O coração, uma parte mais interna, mais interior do nosso ser, é a sede dos pensamentos, desejos, planos, decisões. Só pode permanecer no monte do Senhor, estar na sua presença, em sua companhia, quem tem mãos limpas e coração puro. Ou seja, só pode ser parte do povo de Deus, seguidor de Jesus, quem prima por uma vida de pureza, santidade, retidão, justiça, verdade e amor. Davi demonstra ter mãos limpas, coração puro. Em procissão, leva a arca da aliança para Jerusalém e a cada 6 passos dados adora a Deus e oferece sacrifícios ao Senhor. É Davi, homem segundo o coração de Deus. Herodes e Herodias, por sua vez, demonstram ter mãos sujas, coração impuro, entregues à sua corrupção, arrogância, imoralidade. Eles condenam à morte João Batista, homem justo e santo. Profeta que diz a verdade, condena o erro e precede ao Senhor Jesus na morte e no martírio. Ouvindo a palavra de Deus que fala a respeito do rei Davi e do rei Herodes, neste domingo é quase impossível não pensar também na postura de nossas autoridades, nossos governantes. Lamentavelmente, nos vemos mais uma vez em meio à crise política em nosso país, uma vez que pesa sobre as nossas autoridades acusações de corrupções, entre outras acusações. E é triste observar que esses desvios de nossos governantes, por vezes, refletem aquilo que se passa no meio do povo como um todo. É um reflexo daquilo que acontece no meio da população em geral. As Escrituras nos chamam, irmãos, irmãs, à avaliação de nossos próprios comportamentos, pensamentos, atos, palavras, omissões. Somos chamados à conversão e ao arrependimento por nossos pecados. Como anda a nossa vida? Temos mãos limpas, corações puros. Quem pretende se aproximar de Deus, ser seguidor de Jesus Cristo, precisa rever constantemente a sua vida e precisa vivê-la sob a ética da santidade, da adoração, do serviço, da justiça, do amor a Deus e ao próximo, a ética da verdade. Que Ele, o Senhor, assim nos ajude e nos abençoe. Amém.